Você tem criticado várias decisões do Moraes, inclusive no caso do Mastro também você foi bem crítico, falou inclusive que ele deveria sofrer impeachment, deveria até ser preso, teve uma declaração sua nesse sentido. Então tem vários momentos em que você tem sido crítico ao Moraes, agora é mais uma situação com essa decisão. Mas no passado também você teve situações em que você elogiou ou até apoiou decisões também muito criticadas do ministro Moraes. Você não acha que esse histórico também ajudou, esse endosso em algum momento ajudou a gente chegar nessa situação hoje que você está descrevendo e criticando tanto? Não, porque não fui eu que entreguei para o STF esses superpoderes, não fui eu que enfraqueci o combate à corrupção, nem fiz as nomeações que foram feitas tanto ao STF quanto à PGR à época. Não fui eu que estabeleci, vamos dizer, uma parceria tácita com o STF para salvar todo mundo que estava envolvido no escândalo Lava Jato. Não fui eu também que agi como o presidente da República agiu à época, o Bolsonaro, no período da pandemia, gerando insegurança jurídica e insegurança social geral com governadores, prefeitos e outros demais poderes, e criou no STF essa entidade, que aí sim a imprensa endossou pra caramba, que se tornou um superpoder. Eu não dei esses poderes. Eu era um cidadão, membro de um movimento, que vi uma briga de poderes, como muitos viram, em que havia um projeto autoritário de ambas as partes, e cada um com seus instrumentos à disposição, tentando tolher a liberdade ou acumular poder para si. Eu vi manifestações do Bolsonaro em que, dia 7 de setembro de 2021, em que o tema era eu autorizo e que minha caneta vai ter poder. A caneta dele vai ter poder para quê? Por que o filho dele com caminhoneiros estava um dia antes lá na frente do STF fazendo quebra-quebra? O Eduardo estava. Por que a turma dos caminhoneiros nesse mesmo dia estava num acampamento lá em Brasília dizendo que conseguimos, não sei se foi uma GLO, uma Estado de Defesa, não sei, alguma medida constitucional, tem um vídeo, um meme lá de um senhor bigodudo. Por que as pessoas achavam isso? Obviamente porque havia um projeto de conflito do Bolsonaro com os demais poderes que pressupunha uma concentração de poder nele. Depois veio toda aquela discussão sobre golpe, não golpe, 8 de janeiro, etc. O ponto havia dois projetos autoritários ali. E se o Roberto Jefferson, que uma vez eu cito lá, tem um meme que claramente é irônico, é o esquema do Alexandre Coraçãozinho, e eu tô falando de uma prisão do Roberto Jefferson, que é um sujeito que estava completamente lunático. Lunático. Essa prisão foi antes daquela questão toda Teve, não foi da Granada, foi uma de foi 2021. Antes. Que também era um cara, eu não lembro o antes. tema, mas era alguma das declarações malucas do senhor Roberto Jefferson. Depois ele foi preso novamente, e mereceu ser preso também. Porque o Roberto Jefferson é um cara que era um presidente corrupto de partido, que resolve virar um doidinho de rede social, pregando o golpe de Estado, como ele pregava em lives por aí. E num país em que a gente começou a naturalizar discussão em vídeos e manifestações sobre golpe de Estado, a gente passou a passar por um risco concreto. Tanto que esse risco concreto acontece ao longo do ano de 2022 e ao final de 2022. Quando você pede a prisão do Olavo de Carvalho, também está nesse contexto. Você acha que ele... Tem um vídeo que eu falo da prisão. Seria esse o motivo? Sim, mas ali era muito mais esse cara tá organizando, ele era um arquiteto intelectual de uma visão de mundo que vinha desde o impeachment da Dilma Rousseff, em que ele falava de golpe de Estado. O Olavo de Carvalho queria que o MBL defendesse intervenção militar em 2014. Então ele era um arquiteto intelectual de uma visão assim, meio niilista sobre a democracia brasileira e que isso teria consequências. Não é todo mundo que é inteligente igual o Olavo. Tem gente que vai achar que basicamente é só pegar uns caminhões e ir para frente do Congresso pedir golpe de Estado. Por mais que o Olavo, em alguma medida, endossasse isso. Ele endossou isso, ele defendeu. Ele defendia, ele chamava de uma hora de intervenção popular, depois ele criticava os militares, porque os militares estavam sendo covardes, mas o fato ele falou e flertou com esse assunto durante anos. Ele atacou, a gente até se dava bem, ou mais ou menos bem com o Olavo, lá da virada de 14 para 15. Quando a gente fala, não vamos defender a intervenção militar, e quando na segunda manifestação nós entramos com um pedido liminar na justiça para impedir esses movimentos que defendiam golpe de Estado, em 2015 para participar das nossas manifestações, aí ele pira, começa a xingar. Aí o xingamento é assim, é gay, é isso, é aquilo, é ladrão, o PSDB te comprou, e os xingamentos são bem pesados. Ele ficou trabalhando como um arquiteto de uma visão, de uma perspectiva, que teve filhos e que acabou quase se concretizando no Brasil. Porque assim, eu acho, e esse é o problema, eu acho que a gente viveu um risco de ruptura institucional muito grande. E agora, a gente está vivendo a outra consequência disso. Porque o contragolpe do sistema, que a gente pode chamar, tá aí no poder. Tá aí no poder. E essa concentração, infelizmente, não foi gerada por nós. Porque quando desculpa, é que assim, é bem importante vocês entenderem sobre isso. Quando começa o governo Bolsonaro, quem estava de joelhos era o STF. Imaginar na virada de 18 para 19 que o STF ia ter aqueles superpoderes, não era o caso. A Lava Jato estava chegando nos ministros do STF. Inclusive, o que acontece com a Cruzoé no começo de 2019...
que já é a primeira ação pesada do STF contra alguém, que é a origem ali do inquérito do Alexandre de Moraes, aquilo se dá num contexto assim, puta, vamos tentar fazer alguma coisa, era uma primeira tentativa de respiro. Só que eles só conseguiram respirar com as nomeações que houveram ao STF, com o PGR, com a negação da Operação Lava Toga, com o fim da pressão que havia sobre a Suprema Corte, que estava sendo, na cabeça das pessoas, não vista como autoritária até 19, ela era vista como corrupta, como endossante de um sistema corrupto. Porque o grande tema nacional naquela época era Lava Jato. Lava Jato, prisão do Lula, corrupção generalizada. E aquilo se deu. Então, o contexto era aquele. A transformação deles em outra coisa se deu na fraqueza do governo do Bolsonaro. Só para fechar esse arco, então, você acha que aquelas declarações, aqueles apoios, citamos aqui o... Não é apoio, aquilo era uma ironia. Era uma ironia de um tweet. Tá, mas você falou que ele deveria ser preso agora. O Roberto Jefferson? É, com certeza. Naquela primeira situação. Em todas as situações, o Roberto Jefferson estava cometendo crime sem parar. Você Na verdade, ele já foi preso antes, por ser corrupto. Citou o Olavo, né, citou também o Eduardo, o Carluxo, enfim, falou que era, tomara que seja a primeira de muitas. Teve a causa do Felipe Martins também, que você... Sim, o Felipe Martins, eu quero citar esse cara aqui, porque tem gente que tem... Só fechando, então, você acha que todas essas foram justificadas e que isso não ajudou a gente chegar nesse ponto? Não na forma. Não na forma. Agora, no cometimento de crime, sim. Eu fui vítima da perseguição do Felipe G. Martins. Minha família foi. Dele e dessa turma. E eu e o Movimento Brasileiro ficamos sozinhos na direita vendo essa perseguição. Onde está todo mundo, virou moda, não, eu sou perseguido político. Houve uma operação política contra nós, que foi comemorada pela direita, comemorada pelo Olavo de Carvalho. Aquele vídeo que eu falo da prisão, tem que prender o Olavo. Um ano antes estava o Olavo comemorando com a turma deles a possibilidade da gente ser preso. Torcendo, Felipe G. Martins comemorando, Alan dos Santos abrindo live de manhã sabendo já de uma busca e apreensão, Carla Zambelli um dia antes avisando que ia ter busca e apreensão, a peça que justifica uma busca e apreensão no nosso escritório e que redundou em vazar todos os dados da minha família, dados sigilosos da minha família, da minha irmã, que não tem nada a ver com isso, a peça foi baseada numa thread feita por um perfil falso chamado Let's Dex, que era incensado pela turma do Felipe G. Martins. E todas as pessoas comemoraram. O promotor depois, até saiu um documentário acho que foi na Globo, naquele canal, Globoplay, sobre isso. Mostraram uns tweets, o promotor e a esposa do promotor, bolsonaristas, assim, muito... Ou seja, houve uma operação política que foi feita contra a gente, pesada, que fez pescaria probatória, que nos expôs, e que imaginava que com a pescaria probatória ia pegar coisas contra a gente, prendeu 2 pessoas que não tinham nada a ver com nada, destruiu a vida deles, fez outras pessoas que não tinham nada a ver com... A FIP, que é uma das instituições mais sérias de pesquisa econômica no Brasil, foi arrolada, tiveram que se explicar perante a justiça por nada, simplesmente por uma questão meramente persecutória. Eram pessoas altamente autoritárias que sim destruíram aquele governo do Bolsonaro. E se eu pegar o caso do Felipe G. Martins, participou das maiores loucuras no final do governo Bolsonaro. E agora quer fingir que é um mártir. Não foi mártir. Se esse cara tivesse poder, eu estaria hoje preso. Ou outras coisas. E outras pessoas estariam presas. Então é uma questão de responsabilidade falar sobre isso. Aquelas pessoas altamente autoritárias, aquelas pessoas perseguiram e tentaram destruir a vida de um monte de gente. Vamos falar de bastidor. A gente sabe qual é o ódio do Alexandre de Moraes dessa turma? O ódio. O Alexandre de Moraes ele gosta de briga. Acompanhei ele na faculdade, ele brigava por qualquer coisa. Perfis dessa turma, daquela turma do Vaporwave, vocês vão lembrar, 2019, perfis, foram até a filha dele falar as maiores atrocidades. Aquela turma se passou. Alguém tem que fazer uma leitura crítica daquele período. Acho que passamos do ponto. Ir atrás de filhas de ministros do Supremo, especialmente de um sujeito briguento como Alexandre de Moraes, e falar atrocidades envolvendo sexo, não ia dar bom. Não ia dar bom. A forma como eles agiram com todo mundo cruzou muitas linhas. Gerou ódios que não são superáveis. Quando você vê sua mãe chorando, como eu vi, porque tinha uma busca e apreensão, como eu vi todos os dados da minha família expostos por conta dessa perseguição política e esses caras comemorando, eu não vou perdoar fácil. Quando eu vi essa turma toda do Olavo comemorando, eu não vou perdoar fácil. O Alan dos Santos dando risada, eu não vou perdoar fácil. Não dá para entender o sentimento muito claramente, mas fica uma impressão de que são 2 grupos políticos de direita em disputa por espaço e um torcendo pela instrumentalização da justiça contra o outro. Então, essa seria o receio. Né? Não, porque eu nunca instrumentalizei justiça contra ninguém. Nunca porque Você não, mas você comemorou alguém... Eu fiz Parece assim, eles torcendo para vocês irem pra eu cadeia fiz uma e piada vice-versa. sobre a prisão deles. Se fosse essa a minha postura, eu não estava defendendo agora a dosimetria para todo mundo, inclusive essas pessoas. O Kim Kataguiri votou favorável à dosimetria. Eu não sou favorável à anistia restrita porque crimes foram cometidos.
Mas se fosse de uma vingança pura e simples, a gente não estava votando como votamos a favoráveis à dosimetria. E eu via público defender isso, até me irrita, porque no âmago eu sinto a raiva, eu sou um ser humano, eu não Sim. sou um boneco. Só que aí eu tenho que dividir o Renan Pessoa do Renan Institucional, o Movimento Brasil Livre, o Partido Missão, do que a gente passou. A votação do Kim foi uma votação de dosimetria que é benéfica para todos os envolvidos. E nós votamos assim, todas as vezes, e justificamos publicamente. Inclusive, até a votação do Kim sobre aquele deputado Daniel Silveira. A nossa votação também, ela não foi uma votação punitiva de um sujeito que falou atrocidades a nosso respeito à época. Então, institucionalmente, não é essa postura. Agora, a postura no Twitter, a piada, o escárnio, como existia, e o rei disso era o Olavo, o rei disso, do escárnio, da piada, era ele, houve. A piada e o escárnio houve. Institucionalmente, não. Acho que essa separação é importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Até mais, meus missionários!